Meu nome é Helena, tenho 37 anos e vivo em um pequeno povoado chamado Vila Branca, perdido entre as colinas secas do interior de Minas Gerais. As casas de taipa se agrupam como segredos antigos, e o sol inclemente branqueia tudo até doer nos olhos. Minha casa fica na parte mais alta, uma construção antiga de paredes grossas que conservam o frescor mesmo nos dias mais quentes. Meu marido, Roberto, é caminhoneiro. Percorre as estradas empoeiradas levando cargas de São Paulo ao Nordeste, às vezes até o Rio Grande do Sul. Ultimamente sinto que ele se afasta mais a cada viagem. Suas palavras se tornaram escassas, automáticas. Chega, deixa as chaves na mesa, toma água gelada e diz: saio de madrugada. E só isso. Sem me olhar. Sem notar que ainda me perfumo com a essência que ele tanto gostava. Meu filho Gabriel, do meu primeiro casamento, tem 16 anos. É um rapaz silencioso, de olhar profundo. Passa horas ouvindo música em seu quarto ou contemplando o horizonte do terraço. Mas há algo nobre em sua maneira de se mover. Às vezes o observo enquanto prepara pão de açúcar na frigideira, com uma delicadeza que me comove até os ossos. Esses momentos me partem a alma de ternura. Um sábado pela manhã, quando Roberto já tinha partido para uma viagem a Recife, propus a Gabriel sairmos para caminhar. Vamos à Cachoeira Seca, disse. Está um dia lindo. Ele assentiu com aquela discrição que o caracteriza. Subimos em minha velha Kombi e pegamos a trilha para o lugar onde antes corria a Cachoeira do Cristal, um local esquecido pelos turistas, com pedras brancas e samambaias que ainda conservavam algum verde. Levamos uma colcha de retalhos e frutas frescas. Eu vestia um vestido branco de algodão, longo até os tornozelos, e sandálias simples. Meu cabelo solto, sem maquiagem. Só queria me sentir livre, como as mulheres antigas que corriam descalças por esses mesmos caminhos. Nos acomodamos sob a sombra de uma aroeira centenária. Me deitei sobre a colcha, sentindo as pedras mornas sob minhas costas. O sol se filtrava entre os galhos, e pela primeira vez em meses, senti minha pele verdadeiramente viva. Me passa o protetor, disse. Gabriel se aproximou, tímido, com o frasco nas mãos. Seus dedos tocaram minhas costas com cuidado, como se temesse me quebrar. Não havia nada impróprio naquele gesto. Apenas contato humano. Calor compartilhado. Fechei os olhos e respirei fundo. Por um instante não fui mãe, nem esposa. Apenas uma mulher sob o céu infinito. Ele voltou a se sentar ao meu lado. Comemos manga e jaca. O suco escorria pelos nossos dedos. E entre silêncios confortáveis, senti algo florescer dentro de mim. Algo que não tinha nome, mas que era real como o vento que balançava as folhas secas. De volta em casa, o silêncio continuou sendo nosso cúmplice. Gabriel se pôs a escutar música. Eu preparei chá de erva cidreira. Quando saí do banho, vesti um roupão de algodão cor marfim com rendas nas bordas. Não para ele, não para ninguém. Apenas para me lembrar de que continuava sendo mulher, que meu corpo ainda podia sentir a carícia do tecido macio. Ele me viu passar pelo corredor. Foi um olhar breve, mas diferente. Não de filho para mãe, mas de alguém que realmente vê, que observa, que reconhece. Naquela noite dormi inquieta. O calor do cerrado se infiltrava pelas janelas, os lençóis grudavam em minha pele úmida. E aquele olhar, aquele maldito olhar, não me deixava em paz. As manhãs em Vila Branca sempre foram lentas, como se o tempo fosse mais espesso aqui. Mas desde aquele dia na Cachoeira Seca, algo mudou no ar da casa. O silêncio não era mais vazio, mas expectante, carregado de significados não ditos. Roberto continuava na estrada. Ligou uma vez, apenas para avisar: volto na quinta-feira. Não me espera acordada. Sua voz soava como a de um estranho, alguém que fala de muito longe. Eu não perguntei nada. Desliguei e continuei lavando a louça com as mãos trêmulas. Gabriel entrou na cozinha sem camisa, usando apenas uns shorts de moletom desbotados, ainda com o cabelo úmido do banho. Faço café para você? Perguntou. Assenti, observando enquanto mexia a cafeteira com movimentos seguros, quase adultos. Colocou minha xícara à minha frente, e ao se virar, seu dedo roçou meu pulso. Você está com a pele arrepiada, disse, olhando para a janela.
Deve ser o ar do ventilador, menti, embora soubesse que o tremor vinha de dentro. O dia passou como envolvido em neblina. Ao estender roupas no quintal, ele segurava o cesto. Quando varri a sala, me passou a pá. Não falávamos muito, mas cada gesto parecia carregado de um significado secreto. Como se cada movimento escondesse uma pergunta que nenhum de nós se atrevia a fazer. À tarde, tirei do guarda-roupa uma caixa que não abria há muito tempo. Dentro, um conjunto de lingerie de renda cor pêssego. Tinha comprado para meu aniversário há 2 anos. Nunca estreei. Nem mesmo Roberto tinha visto. Lavei a mão, sozinha, na bacia do banheiro pequeno. O som da água contra a louça era quase hipnótico, como uma cantiga de ninar. Vesti apenas um top de algodão branco e uns shorts, enquanto o sol da tarde entrava pela janela alta. O vapor da água quente criava uma bruma sutil que me envolvia como um abraço. Estava curvada sobre a pia quando ouvi passos atrás de mim. Me virei devagar. Gabriel estava no batente da porta. Ficou imóvel. Não disse nada. Apenas me olhava. Não como uma criança. Não com malícia. Mas com algo mais complexo, mais verdadeiro. Levantou lentamente uma toalha limpa. Molhou o chão, disse com voz embargada. Obrigada. Respondi. Nossas mãos se tocaram ao me passar a toalha. Apenas um roçar. Mas o calor era real. Palpitante. Urgente. Naquela noite coloquei um filme antigo na televisão. Um daqueles que ninguém quer ver porque parecem lentos demais. Verão em Copacabana, se chamava. Me sentei no sofá com um roupão cinza claro, de algodão grosso. Não vestia nada por baixo. Só precisava sentir o tecido roçando minha pele sem obstáculos. Gabriel entrou sem fazer ruído. Trouxe uma manta e uma xícara de chá de camomila. Sentou-se ao meu lado, respeitando a distância mas compartilhando o mesmo ar. Não falamos. Apenas existimos no mesmo espaço. Senti como sua perna roçava a minha. Levemente. Como um sussurro de pele. Você cheira a alfazema, murmurou. É o creme, o mesmo que eu usava quando você era pequeno, disse. Ele me olhou então. Não com desejo. Mas como quem encontra uma melodia esquecida da infância. Eu não recuei. Apenas respirei, deixando que o momento existisse sem pressa. Mais tarde, em minha cama, não consegui dormir. Sentia que cada célula do meu corpo vibrava. Não por paixão, mas por algo mais profundo. Por reconhecimento. Pela estranha sensação de estar viva depois de meses de letargia. A terça-feira amanheceu com um calor feroz. Em meados de setembro, Vila Branca se transformava em um forno de barro. As cortinas fechadas não adiantavam nada. O calor se infiltrava pelas paredes, pelo chão, por cada suspiro. Acordei antes da aurora, encharcada de suor. Vestia uma camisola de cetim rosa pálido, tão leve que parecia uma segunda pele. Desci à cozinha descalça. Gabriel já estava lá, sem camisa, preparando café coado. Suas costas brilhavam com gotinhas de suor. Bom dia, disse sem me olhar. Bom dia, respondi, sentindo como o calor subia pela minha nuca como uma carícia de fogo. Enquanto me servia café, seus dedos tocaram meu braço nu. Não foi acidente. Mas também não foi inocente. Eu não me afastei. Apenas sorri, como se fosse um gesto natural de cortesia. Mas minha pele ardia como se tivesse tocado brasas. O resto do dia, ele esteve por perto. Não de forma óbvia, mas constante. Quando pendurava roupas no varal, ele me alcançava os pregadores. Quando passava pano no chão, segurava o balde. Me observava em silêncio. E eu também a ele. Ao meio-dia, vesti uma saia de linho cru, ajustada com botões na lateral. Não usei calcinha. Não por provocação. Simplesmente fazia calor demais. O tecido grudava em minha pele como uma carícia invisível. Meus movimentos se tornaram mais lentos, como se dançasse sem música. Lavava a louça quando Gabriel entrou para buscar água fresca. Passou por trás de mim. Ao fazê-lo, seu dedo deslizou suavemente pelas minhas costas, logo acima do quadril. Me sobressaltei, mas não de medo. Mas porque não queria que parasse.
Você está bronzeando aqui, disse com voz suave, sem ironia. Assenti, sem me virar. Ficou bonito, acrescentou. Depois disso, houve um silêncio eterno, tenso. Ele passou junto a mim e sua coxa roçou a minha. Me virei devagar. Você está me tocando mais vezes, disse. Ele não desviou o olhar. E você não se afasta, respondeu. Não respondi de imediato. O ruído do ventilador de teto era a única coisa que se ouvia. Não me afasto, admiti finalmente. Naquela noite, ele propôs voltarmos à cachoeira seca. Como da outra vez, você se lembra? Agora? Perguntei. Está quente. Lá as pedras vão estar frescas. Não sei quem falou por mim, mas assenti. Me troquei em silêncio. Escolhi um maiô preto de uma peça, com as costas descobertas e tecido que brilhava suavemente sob a lua. Me olhei no espelho. Me senti mulher. Não mãe. Não esposa. Mulher. A lua cheia banhava tudo quando chegamos. A luz prateada fazia as pedras brancas brilharem como diamantes. Entramos na água imaginária, brincando como crianças. Ele nadava perto. Muito perto. Posso te abraçar? Perguntou, sua voz tremendo como folha seca. Por quê? Sussurrei. Porque não quero mais calar o que sinto. Me virei para ele. Se aproximou devagar. O ar noturno envolvia nossos corpos. Seus braços rodearam minhas costas. Não havia pressa, não havia medo. Apenas calor humano e reconhecimento. Seu peito tocou o meu, suave como algodão. Sua respiração era irregular, entrecortada. Eu não me movi. Apoiei o rosto em seu ombro. O deixei ser. E me deixei sentir. Ao voltarmos, me envolveu na manta como se eu fosse um tesouro frágil. Suas mãos tremiam, mas eram firmes. Não falamos durante o caminho. Apenas olhares que diziam tudo. Eu te amo, disse de repente, parando o carro. Mas não como filho. Eu não sabia se chorar ou sorrir. Apenas murmurei. Eu também me cansei de fingir que não sinto nada. A quarta-feira amanheceu nublada. Estranho em Vila Branca, onde o sol costuma ser tirano desde o amanhecer. O céu cinza se infiltrava pelas cortinas, e pela primeira vez em dias, a brisa estava fresca. Acordei sozinha. Roberto não tinha chegado ainda. Ou talvez não quisesse subir para nosso quarto. Vestia um roupão branco de algodão fino, amarrado na cintura, apenas translúcido. O decote deixava entrever a pele morna pela noite mal dormida. Tomei café da manhã sozinha. O silêncio não me era mais estranho, me era necessário. Gabriel desceu tarde. Cabelo despenteado, torso nu, calças de pijama. Parou um instante na entrada da cozinha. Eu estava em pé, procurando xícaras na prateleira alta. Bom dia, disse. Bom dia, respondi, sem olhá-lo a princípio. Senti seus olhos sobre minhas costas como raios de sol. Me virei lentamente. Não havia luxúria em seu olhar. Havia presença. Havia pausa. Havia verdade nua. Tomamos café em silêncio. Seu joelho roçou o meu sob a mesa. Não se moveu. Eu também não. Os dois respiramos mais devagar, como se o ar tivesse se tornado mel espesso. Depois do café da manhã, limpava a sala. Vestia uma saia preta justa e uma blusa sem mangas. Me curvei para pegar uma almofada caída, e ao me levantar, Gabriel já estava atrás de mim. Cuidado com suas costas, disse, e seu dedo percorreu suavemente minha coluna vertebral. Me estremeci. Está tudo bem, sussurrei, mas minha voz não era firme. Se aproximou mais um passo. Minha respiração se acelerou. Não quero te assustar, disse ele. Você não me assusta, respondi. Então me diga para parar. Não disse nada. Não me movi. O relógio de parede marcava 14h17. O tempo parecia zombar de nós. À tarde, tomei banho. A água morna caiu como bênção sobre minha pele sedenta. Saí envolvida em uma toalha, o cabelo molhado sobre os ombros. Me encontrei com ele no corredor. Parou seco. Baixou o olhar. Depois o ergueu devagar,
até meus olhos. Você está linda assim, disse, quase inaudível. Assim como? Perguntei. Sem nada para esconder. Sem medo. Naquela noite, Roberto voltou. Tem janta? Perguntou da porta. Tem feijão tropeiro, respondi sem emoção. Me deu um beijo na testa, frio como gelo. Em sua voz não havia perguntas. Nem na minha, respostas. Jantamos em silêncio. Dormimos de costas, como estranhos que dividem a cama por acaso. No dia seguinte, quinta-feira, Roberto voltou a sair antes do amanhecer. Nem mesmo fechou bem a porta. Me sentei na beirada da cama, vendo como o sol nascia como uma ferida laranja no horizonte. No espelho me vi despenteada, com olheiras. Mas viva! Mais viva que nunca. Me vesti sem pressa, uma blusa branca, sem sutiã, uma calça folgada de linho. Conforto que acariciava cada centímetro de pele. Gabriel me esperava na cozinha. Me serviu café sem falar. Sua mão tocou a minha quando me entregou a xícara. Desta vez não foi um roçar acidental. Foi um ato consciente. Uma pausa eterna em forma de contato. Hoje está quente, disse. Está, respondeu. Vamos à cachoeira de novo? Não respondi com palavras. Apenas assenti, sabendo que algo ia mudar para sempre. Nos preparamos sem pressa. Levei o mesmo maiô preto. Ele uma toalha, frutas, e aquele olhar que desarmava minha alma. Na água imaginária, não falamos. Ele me envolveu com os braços. Desta vez não pedi explicações. Desta vez fechei os olhos e apoiei minha testa em seu pescoço. Não sei o que está acontecendo, Helena, murmurou. Eu sei, Gabriel, respondi. Isso é a única coisa real que senti em anos. Quando saímos, me envolveu em sua toalha. Caminhamos até o carro sem pressa, sem peso na alma. No rádio tocava uma música de Elis Regina. Isso não é um erro, disse a ele. Isso é a única coisa verdadeira que nos aconteceu. A sexta-feira amanheceu pesada. O céu era um lençol cinza sem promessas. A umidade se infiltrava pelas paredes de barro. Em casa, o ar estava espesso, como se todos os segredos tivessem decidido ficar suspensos entre as vigas do teto. Roberto ligou de Uberlândia. Passo em casa ao anoitecer, tenho que trocar os papéis do caminhão. Está bem, respondi sem emoção. Tudo bem aí. Como sempre, menti. Desliguei antes que pudesse perguntar mais. Sabia que não faria. Ele já não perguntava sobre nada. Passei a manhã de roupão. Branco, de algodão macio, apenas fechado na cintura. Me sentei no parapeito da janela, vendo como as cortinas dançavam com a brisa morna. Minhas pernas nuas pendiam sem força. O tempo não passava. Apenas se enrolava em si mesmo. Gabriel subiu do quintal. Vestia uma camiseta preta sem mangas e calças jeans. Trazia nas mãos uma flor silvestre, amarela como o sol. Encontrei perto do poço, disse. Me lembrou de você. Por quê? Perguntei. Porque parece frágil, mas cresce onde mais ninguém consegue. Peguei a flor. E também sua mão. O contato foi como eletricidade correndo pelas minhas veias. Mais tarde, enquanto esfregava o banheiro, me curvei para pegar uma esponja caída. Gabriel apareceu na porta, sem se anunciar. Eu vestia apenas uma camiseta longa, sem calcinha. Minhas coxas nuas brilhavam com o vapor da água quente. Ele não disse nada. Apenas me olhou. E em seu olhar não havia pecado. Apenas desejo humano, puro, contido como água em um copo prestes a transbordar. Me virei lentamente. Você não deveria entrar assim, sussurrei. Então me diga para ir embora, respondeu. Mas não disse. Não consegui. Naquela tarde, preparamos almoço juntos. Eu cortava cebola. Ele preparava suco de limão. Em um momento, sua mão se apoiou na minha cintura. Não se moveu. Apenas ficou ali, como uma marca morna. E meu corpo não resistiu. Ao contrário, relaxou sob sua palma como argila moldável. Depois do almoço, me deitei no sofá com um leque de palha sobre o peito. Vestia uma saia ampla e um top branco.
O suor deslizava pelo meu pescoço como lágrimas salgadas. Gabriel se sentou no chão, ao meu lado. Olhou meus tornozelos, meus dedos, o vai-vem hipnótico do leque. Quero cuidar de você, disse de repente. Do quê? Perguntei. De você mesma. Da tristeza que você carrega. Ao cair da tarde, Roberto chegou. Cansado, poeira na roupa, olhar vazio como poço seco. Deixou os papéis sobre a mesa. Tenho que voltar para o sul esta noite. O patrão precisa da carga em Salvador amanhã cedo. Faça o que tem que fazer, disse sem olhá-lo. Jantamos os três. Gabriel em silêncio. Roberto com a televisão ligada. Eu com o coração comprimido como uma esponja seca. Às 10 da noite, Roberto saiu com o caminhão. Nem um beijo de despedida. Apenas uma batida de porta que ecoou como um tiro na noite silenciosa. O silêncio voltou a encher a casa. Mas já não doía. Era parte de nós, como o ar que respirávamos. À meia-noite, desci à cozinha para buscar água fresca. Vestia uma camisola longa, transparente contra a luz amarela do corredor. Gabriel estava lá, em pé junto à janela, com uma xícara de chá na mão. Se virou ao ouvir meus passos descalços no piso frio. Nos olhamos em silêncio. Não consigo mais ficar sem te tocar, sussurrou, sua voz quebrada como cristal. Então me toque, disse, me surpreendendo com minha própria coragem. Se aproximou sem pressa, como quem caminha para um altar sagrado. Suas mãos roçaram meus ombros, meu pescoço, a linha da minha clavícula. Não havia urgência. Não havia medo. Apenas dois corpos se reconhecendo depois de uma vida de estranheza. Me abraçou, e seu abraço foi a casa que nunca tive. O lar que sempre procurei. Ficamos assim, no meio da cozinha, sob a luz tênue, enquanto a noite rugia suavemente lá fora como um animal doméstico. E então, a campainha. Forte. Insistente. Como marteladas na madrugada. Quem pode ser? Perguntei, o coração batendo como tambor de guerra. Gabriel soltou minha cintura devagar. Não abra, sussurrou. Pode ser importante. Mas já era tarde. A porta se entreabriu com um rangido de madeira velha. Uma figura no umbral, iluminada pela lua cheia. Helena, disse uma voz feminina que reconheci imediatamente. Era Cristina, a irmã de Roberto. Segurava pela mão uma menina de uns 8 anos, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Preciso falar com você, disse Cristina, sua voz tremendo. É urgente. É sobre Roberto. Gabriel e eu nos olhamos. O silêncio se quebrou como vidro. E soube que nossa história, apenas nascida, ia mudar para sempre.